Graça e paz para todos nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como prometido, talvez tivemos um pequeno atraso, alguns minutinhos, disse que estaria entrando nessa live às 13 horas e 30 minutos desse dia de hoje, de sexta-feira. Estou aqui com uma palavra nesta tarde, uma palavra de grande grau de conhecimento, de uma grande estrutura. Eu vou estar passando algum tipo de informação para os senhores, tá certo? Para nós entendermos aí a divisão das tribos nessa tarde, numa pregação instrutiva, mas numa pregação estilo ensinamento, beleza? Vou esperar aí alguns valores entrar comigo nessa tarde. Quero dizer que nós temos tido alguns problemas esses dias de internet, irmãos. Internet, depois que surgiu esse tal de coronavírus, Covid-19, nós estamos com muito problema com cobertura de internet. Então, se tiver alguma queda, eu vou retornar novamente com a live, tá bom? Pode ficar tranquilo. Os irmãos ficar entendendo, né, o que vai acontecer aqui nessa tarde, a palavra de Deus nessa tarde, tá bom? Graças a Deus que nos dá vitória, graça e paz para todos os irmãos, nessa ferramenta poderosa chamada Facebook, aqueles que vão estar tanto no Brasil como fora do Brasil assistindo essa live depois, graça e paz para nossos irmãos internacionais, para aqueles que estão fora do Brasil também, que essa live, esse compartilhamento vai chegar fora dos termos do Brasil. É para a honra e glória do Senhor que eu me coloco à predisposição do Evangelho de Jesus Cristo. Me coloco aqui para trazer uma palavra profética nessa tarde, uma palavra de vitória, uma palavra de ensinamento, uma base instrutiva nessa tarde acerca da palavra de Deus, acerca das demais lives que temos feito, trazendo sempre uma palavra de Deus, uma palavra original, entendendo que a Bíblia é sagrada, ela é a nossa regra de fé, conduta moral e cristã para morar no céu. Beleza, pessoal? Estarei lendo agora livro de 1 Reis, no capítulo 12, no seu versículo 26. O título, a idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. E se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará o seu senhor. E Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou mal em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. E também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Fez Jeroboão uma festa no 8º mês e no dia 15º do mês, como a festa que fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, só que não a Deus, mas aos ídolos, né? Aos seus bezerros de ouro. No dia 15º do 8º mês, do mês que tinha imaginado no seu coração, assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Queridos, mais uma vez, graça e paz. Já quero agradecer, presbítero César, Deus abençoe você e família. Deus abençoe meu primo Bruno do estado do Ceará, com grande carinho do meu coração e apreço que eu tenho por todos os meus tios e tias da grande Fortaleza, do estado do Ceará. Deus abençoe o povo cearense nessa tarde, que sempre está participando das minhas lives, sempre está com grande carinho ouvindo a palavra de Deus. Pois bem, queridos, queremos se posicionar nessa tarde com a pregação, o título, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Queridos, para me poder explicar as divisões das 12 tribos de Israel, é interessante eu ter que retroceder lá atrás e começar a explicar acerca da vida do pai Jacó. Jacó, que veio da linhagem de Abraão, de Isaac, né, os seus pais, e aí Jacó é o terceiro
dessa linha de patriarcas pela Bíblia Sagrada. Jacó é aquele que vai ter, né, 10 filhos, segundo as Escrituras, e 2 filhos, Manassés e Efraim, que não são filhos de Jacó, são seus netos, mas ele assume como sendo seus, que também vai integrar esse quadro das 12 tribos, tá certo? As 12 tribos completa, tá certo? Aonde Manassés e Efraim são filhos de José, porque você vê bem, José não vai aparecer nessa historicidade. José é um grande homem de Deus até, a Bíblia faz citação de José como aquele fenômeno, né? Que Deus através dele matou a fome de Israel, dos hebreus, etc e tal. Mas para que o nome de José não fique lançado no ar na historicidade bíblica, o pai Jacó vai assumir, e vai assumir como se fossem seus próprios filhos, louvado seja Deus, Manassés e Efraim. Vão ser esses 2 filhos de José que também vão integrar essa cadeia de conhecimento e historicidade bíblica. Também como se fosse aí filhos do nosso pai na fé, Jacó. O que acontece? As tribos serão separadas, porque toda vez que Salomão, antigamente, quando Salomão ele fazia acordos comerciais, acordos sobre rotas comerciais, da onde entrar, da onde sair, da onde fazer comércio, então esses reis que faziam com ele acordos, esses reis traziam uma mulher para Salomão. Por causa de tantas mulheres que entraram até Salomão, o pecado se instaurou dentro da nação. O pecado tomou conta da nação de Israel. Então, por causa do pecado de Salomão, aprove a Deus uma situação emergencial. Ou seja, as 12 tribos agora vão ser partidas. O que vai acontecer? Vai ser Reino do Sul, capital Jerusalém, ou por que não dizer Reino de Judá, tá certo? Capital Jerusalém. E por que não dizer Reino do Norte, capital Samaria? Preste bem atenção que do lado da tribo do sul ficaram duas tribos. Que tribos são essas? Vou citar para os senhores agora. Na divisão, as tribos que vão ficar com Roboão, filho de Salomão, vai ficar Judá e Benjamim. Judá e Benjamim vão ficar junto com Roboão. Mas o que me faz entender a historicidade bíblica nessa tarde? Por que Judá fica com Roboão? É simples o entendimento. Judá é a tribo da onde se originaria Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Vê na historicidade bíblica da onde vai vir Jesus, da onde vai vir o padrasto de Jesus judeu. Digo, o padrasto de Jesus é José. Ele vai vir aí então, não é isso? Dessa tribo favorável, tribo de Judá. E aí agora, Judá, junto com Benjamim, tá certo? Benjamim, que nada mais, nada menos é irmão de José, né? Filhos, né, de Raquel, a mulher amada do coração de Jacó. Essas 2 tribos vão estar do lado de Roboão. Mas, ao contrário disso, ao lado do outro rei, do rei também de uma linhagem, né, importante, não menos importante que Roboão, Jeroboão, esse rei também vai ficar com as outras 10 tribos, aonde se formarão na cabeça de cima do mapa, dos termos de Israel, chamado Tribo do Norte, capital Samaria. Aonde que eu quero chegar com essa pregação, esse ensinamento interessante nessa tarde? Sabe aonde que eu quero chegar nessa tarde? Eu quero chegar numa coisa muito simples, sobre o poder da verdadeira adoração. Agora Jeroboão, quando ele tem as 10 tribos do norte junto com ele, capital, deixar bem claro para os senhores que antes da capital ser Samaria, também a capital foi Penuel e teve outra capital também, antes dele instaurar Samaria como a capital total do reino da tribo ou das tribos do reino do norte. O que vai acontecer? Na historicidade bíblica, vamos ver que a maioria dos reis da tribo do norte, eles são totalmente insanos espiritualmente. Acabe é um deles, que faz parte da tribo do norte, desse conglomerado de reis que pertenceram à parte de cima do mapa de Israel. Na sua historicidade, praticamente todos os reis da tribo do norte são reis praticamente imorais, pervertidos, que não respeitavam a lei de Deus, não respeitavam a verdadeira adoração,
Muito pelo contrário, profanava o templo na onde que Deus tinha levantado para prestar-se o verdadeiro teor de adoração, a verdadeira adoração segundo as historicidades da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia vai dizer? Agora uma coisa muito importante, digno de passagem nessa tarde. As tribos se dividiram. 10 para o Reino do Norte, capital Samaria, 2 junto, né, com o nosso amigo Roboão, tá certo? Ali agora, capital, tá certo? Ali, tribo de Judá, né? Junto com Benjamim, que eu disse aqui, capital, Jerusalém. O que acontece? Quando as tribos são separadas, quem fica com o local da verdadeira adoração? Do lado de quem que fica o local onde estão a linhagem sacerdotal para prestar sacrifício pelo povo, essa coisa tal? Do lado de Roboão. Para o lado do norte, não vai sumos sacerdotes da linhagem correta, da linhagem de Arão, tribo de Levi. A tribo de Levi, os sacerdotes pelo menos, eles ficam do lado de cá com Roboão. Então, é certo que vai nascer no coração de toda a tribo do norte um desejo de prestar adoração no lado correto. Porque quem tem a essência de Deus na vida não quer prestar adoração no lugar errado, não quer prestar uma falsa adoração, não quer trazer para Deus uma oração deteriorada. Então agora no coração de Jeroboão nasce uma preocupação. Porque enquanto do lado de Roboão tem a verdadeira adoração, tem o verdadeiro templo de Salomão, do lado lá de Jeroboão fica as riquezas, fica os mananciais de águas, fica as maiores irrigações da parte do reino de Israel. Está na tribo do norte, com as tribos do norte, mas só que o teor adoração, o teor buscar a Deus na verdadeira adoração não está favorável à tribo do norte, capital Samaria. Muito pelo contrário, em muitos embates lá na frente na Bíblia Sagrada, vai ver que Samaria é palco de muita coisa ruim. Vai ver-se que Samaria é palco de reis que vinha para vassalos arrebentar com Samaria. Deus fustigava Samaria. Daí da onde veio surgir também os famosos samaritanos desse reino de Samaria. Que também mais tarde, quando aí o rei Assírio toma conta de Samaria, tá certo? E vai levar cativo, vai espalhar remanescentes para tudo quanto é lado, né? E aí se desaparece no mapa bíblico, na história da Bíblia, a historicidade vai dizer, não se fala mais nas 10 tribos do norte, sumiram, desapareceram dentro da historicidade da palavra de Deus. Preste bem atenção, a Bíblia sempre vai fazer citação a Judá, mas não depois, para muito obstante, depois que acontece o cativeiro da tribo do norte, não se fala mais neles, eles são espalhados para todos os termos dos 4 cantos do mundo. Depois vai aparecer alguns remanescentes lá na frente. Então dá para se entender a origem dos samaritanos. Os samaritanos são oriundos, né, dessa invasão que teve em Samaria, dessa dispersão de cativeiro, aonde várias tribos e povos se misturaram, a miscigenação samaritana. Por isso então que os judeus da tribo de Judá, entenda da onde se originou o nome judeu, vem da tribo de Judá. Não podemos associar judeu a todos que são nascidos em Israel. A não ser que depois que acontece esse cativeiro, temos alguma ramificação que chamamos também de judeu. Mas a origem da palavra Judá, de judeu, vem de Judá. Por isso os que nascem na tribo de Judá não se comunicam com os samaritanos, já por causa dessa divisão das 12 tribos de Israel. Louvado seja Deus nessa tarde. É uma pregação de grande complexidade, é um ensinamento teológico, de linha de raciocínio teológica muito pesada. Por isso, às vezes, eu acelero, eu tenho que desacelerar para poder fazer os ouvintes entender direitinho. Então, agora nasce no coração de Jeroboão. Já que com Roboão está o centro da adoração. Está o centro da verdadeira religião. Estabelecida, porque do lado sul, Judá, capital Jerusalém, fica o quê? Fica o maior templo imponente de Salomão. Nasce no coração da tribo do norte, de querer talvez voltar para prestar adoração a Deus. E agora Jeroboão, não, isso não pode acontecer. Só que uma coisa que me chama muita atenção nessa mensagem, nessa tarde, é que foi da vontade de Deus, porque quando as tribos se dividem, logo Roboão ajunta muitos homens, tá certo? Da tribo que está com ele, para poder ir guerrear, para fazer Israel e todas as 10 tribos do Reino do Norte voltar debaixo do teu poder. Só que agora Deus vai usar um profeta para falar com Roboão. Não vai, porque foi da minha vontade essa separação. Agora parece que há aqui um complexo no entendimento do entendimento da ferramenta de exegese e hermenêutica, a arte de interpretar texto e contexto da Bíblia, para não virar pretexto.
Como que uma coisa dessa é a vontade de Deus e acontece tantas baixas da idolatria? Como que é a vontade de Deus que Jeroboão toma conta das 10 tribos e Jeroboão cuida logo de fazer 2 bezerros de ouro para o povo se prostituir? Porque a Bíblia chama idolatria, pecado, adultério e prostituição. Parece que é um paradoxo. Parece que é uma afronta mesmo a Bíblia Sagrada. Não, só que não. O que Deus quer nos ensinar, que ainda que Ele nos levante com autoridade, ainda que Deus nos capacite para o ministério, teremos fracassos. Isso não quer dizer ausência de Deus às vezes. Teremos dificuldade na vida espiritual. Cairemos em idolatrias espirituais. Se prostituiremos, mas 7 vezes cairá o justo. E diz a Bíblia, não ficará prostrado, assim diz o Senhor dos Exércitos nessa tarde. Glória a Deus. Começou a esquentar o ambiente. Deus começou a falar aqui nessa tarde. Como é que pode? Deus não quer que essas tribos se unam novamente. Porque na verdade o que Deus queria era pelo menos preservar Judá e Benjamim. Na verdade o que me dá a entender que Deus queria preservar alguma coisa boa. Mas o próprio Deus não é pego de surpresa. Você acha que Deus já não sabia que Jeroboão ia fazer 2 bezerros de ouro para prestar adoração? Porque ele não ia de fato algum liberar o povo para a verdadeira adoração, que era voltar lá no templo imponente de Salomão, e haveria também um tipo de guerra, um tipo de problemática. Será que realmente Roboão também, por outro lado, aceitaria que os da tribo do norte viessem prestar adoração? Viesse aqui acompanhar os filhos de Arão, os sacerdotes remanescentes levitas, que ficaram do lado de Roboão, da tribo do sul? Será? Então fica uma incógnita, uma pergunta diferenciada nessa tarde. A palavra de Deus é coisa extraordinária. E agora Jeroboão vai criar 2 bezerros de ouro, a exemplo daqueles que quando Moisés subiu para o monte, o povo estava meio que com folga, com a mente sem orientação de Deus. E agora disseram para Arão, esse Moisés acho que até morreu lá para cima desse monte. Façamos para nós deuses, para que sigamos e adoramos. E agora vai fazer com todos os pendentes de ouro. Você vê a autenticidade desse tal Deus que fizeram. Deus arrancado dos próprios homens. Deus arrancado de materiais que carregava nos seus corpos. Deuses de ouro, deuses de prata, deuses semelhantes a nada. E agora Jeroboão vai tomar a mesma iniciativa para que ele consiga manter a falsa adoração, uma falsa religiosidade, para que o povo não se volte para a verdadeira adoração. Ele vai travar o povo com 2 bezerros de ouro. Como que o povo é de mente tão pequena consegue se dobrar um negócio desse? O povo conhecia o Deus que liberou Israel da mão do Egito, da terra de Faraó. O povo tinha conhecimento das histórias de José, das histórias também de Moisés, de toda a historicidade da Bíblia Sagrada. E agora se submete a se prestar adoração a demônios, a 2 bezerros. Gente, tem paciência, né? Só Deus para ter piedade. É da mesma coisa de hoje. Tem pessoas que conhecem o dom de Deus, foram dentro da igreja batizados com o Espírito Santo, se encheram de Deus, hoje está na maconha, hoje está na cocaína, hoje está vendendo seu corpo por dinheiro, está nas promiscuidades com um homem e com outro. Gente, como é que se pode, se conhecendo as coisas de Deus, se prostrar a coisas tão medíocres, sendo que o valor que Deus te dá é tão grande nessa tarde? O valor que temos é tão grande. O que Deus quer que simplesmente, desde quando Ele botou o homem dentro do Éden, é que adoramos a Ele em espírito, em verdade, em gratidão, em novidade de vida. Agora Jeroboão está querendo tirar o direito do povo a adorar o verdadeiro Deus. Quantas pessoas que querem tirar de nós, vai para a igreja não, fulano. Que nada, não vai buscar esse Deus nada não. Vamos fazer outra coisa qualquer aqui. Vamos fazer qualquer outra coisa, não precisa ir na igreja adorar a Deus não, para que isso? Estão querendo tirar o seu direito da verdadeira adoração. Se você dobra o joelho na sua casa, você é ridicularizado. Se você abre uma Bíblia para ler, você é desmoralizado porque você está lendo a Bíblia. Aí alguém vai dizer, para que isso? Para que ler tanta Bíblia? Nós estamos em quarentena, para que ficar lendo tanto? Para que ficar orando tanto? Isso é espírito de Jeroboão, querendo matar a verdadeira adoração. Só que eu tenho uma palavra forte nessa tarde. A Bíblia vai dizer, Jesus disse para a mulher samaritana, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas chegará a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus quer é uma adoração sincera. A Bíblia chega a dizer que um coração contrito, um espírito quebrantado, não desprezará, ó Deus. Seguindo o fluxo, dando continuidade à mensagem. E agora Jeroboão tira o direito das 10 tribos do norte de seguir a verdadeira adoração a Deus. O povo fica agora confinado. E o camarada é tão cara de pau que ele era conhecedor também da palavra.
Ele vai dizer a Israel, aqui os deuses que vos tirou da terra do Egito. Olha aqui os deuses, porque são dois bezerros, no plural. É aqui que é o centro da adoração agora. Esquece templo de Salomão, esquece esse negócio de ir pra lá pro reino do sul adorar. Adora aqui que tá mais perto, adora aqui que tá mais fácil. O que tem de pessoas que adoram por conveniência o que está mais perto, Deus está mandando dizer nessa tarde. Se coleia para adorar as coisas do diabo porque tá mais fácil, porque é conveniente, porque tá mais tranquilo. Quer dizer que sair lá daqueles termos de Jeroboão até chegar lá na parte baixa do sul de Israel, do mapa, para adorar, daria certo trabalho. Ei, eu quero te abrir um parênteses nessa tarde. Saiba que para prestar a verdadeira adoração vai te custar alguma dificuldade. Não vai ser fácil para prestar a verdadeira adoração a Deus. Vai ter dificuldade, vai ter distância para andar, vai ter carro que vai quebrar na hora de ir pro culto, vai ter gente que vai ficar doente na hora de você adorar a Deus, só para você não ir pro culto fazer a verdadeira adoração a Deus. Mas Deus te levanta com autoridade e me levanta com autoridade na terra para te dizer, não pare de adorar esse Deus. Não pare de servir esse Deus com toda a tua força da tua vida, com todo o teu fôlego de vida. Não tem coronavírus que vai parar você nesse dia de hoje, nessa tarde. Não tem demônio, não tem macumba, nada vai tirar do cristão, do servo autêntico, o direito da verdadeira adoração na presença do Senhor. E agora Jeroboão, usado por Satanás. A Bíblia vai dizer que Deus, era da vontade de Deus que Jeroboão ficasse com essas 10 tribos para lá. Mas a Bíblia nunca vai dizer que era da vontade de Deus os 2 bezerros de ouro que Jeroboão criou. Ei, é da vontade de Deus que sirvamos a Ele nessa tarde, é o seu propósito, a sua palavra. Não é da vontade de Deus as nossas hipocrisias. Deus está mandando falar. É da vontade de Deus que nós sirvamos a Ele na verdadeira adoração. Mas não é da vontade de Deus os nossos pecados caseiros, nossos pecadinhos cotidianos, as nossas mentirinhas. Isso não é da vontade de Deus. Deus, Ele nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A Bíblia diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus foi do agrado dele, que Jeroboão, tá certo? Para dar o pago do pecado lá atrás de Salomão e suas idolatrias, suas mulheres usadas pelo diabo, que empestearam Israel de idolatria. Porque por mais que Salomão era um homem de muita sabedoria, mas Salomão cheio de sabedoria, fez o que Davi nunca fez. Davi nunca se prostrou ante uma imagem de escultura. Davi nunca se prostrou a deuses estranhos. Mas agora Salomão, que é tido pela Bíblia, o homem cheio de sabedoria, agora ele vai adorar as imagens. Ele vai se prostrar, parece que eu posso ver as mulheres de Salomão chegando para ele, ô Sansa, vamos adorar uma imagenzinha, Sansa, vão adorar o Milcom, vão adorar um astarotezinho, um bocadinho, vão. Falsa adoração. Ei, o que tem de pessoas fazendo como fez Salomão? Vamos, Salô, vamos adorar um pouquinho só. O que tem? Para de orar um pouquinho, para de ler essa Bíblia um pouco, né? Vamos um pouquinho no carnaval evangélico, né? Um pouquinho pular lá no bloquinho. O que tem? Não tem nada demais. São as idolatrias aos demônios. Satanás quer te afastar da verdadeira adoração a Deus. Satanás quer nos tirar da verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. O que temos feito da verdadeira adoração na presença do Senhor? Temos adorado a Deus com a nossa vida? Temos adorado a Deus também com as nossas fazendas? Temos dizimado? Temos sido fiel nisso aqui também? Porque a adoração também é meter a mão no bolso, se não sabiam. Temos adorado a Deus nesse tempo de pandemia de coronavírus verdadeiramente? Graça de Deus verdadeiramente é palavra de confronto nessa tarde. Palavra confrontante nessa tarde. Agora, Jeroboão está longe do centro verdadeiro da adoração. Mas se Jeroboão tivesse tido cabeça, ele não ia fazer 2 bezerros de ouro. Ele ia criar uma adoração também autêntica. Ainda que longe do templo de Salomão, mas que buscasse o mesmo Deus, com as mesmas origens da palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Mulher, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Irmãos, para adorar a Deus, você pode adorar a Deus dentro da sua casa. Não precisa ser dentro do templo de Salomão, não. Você pode adorar a Deus no seu casebre. Você pode adorar a Deus debaixo de uma tapera. Você pode adorar a Deus onde quer que for. O que manda não é o local da adoração. O que manda é a autenticidade, tá certo? Da adoração. Pense nisso nessa tarde. Muitos templos luxuosos, imponentes, acolchoados, feito com base de ouro, tapeçaria da Índia, não sei o que lá mais, para lá e não sei o que lá mais. Só que tem uma coisa, Deus quer saber como é que está a adoração daqui de dentro.
Deus quer saber como é que está a minha vida na presença dele. Como é que está a minha verdadeira adoração que sai de dentro da minha alma. Deus quer saber. E agora Jeroboão faz os 2 bezerros. Jeroboão é tão da mente pequena que ele vai criar sacerdotes do baixo escalão do povo. Porque o que é a verdadeira adoração a Deus é do alto escalão, são da tribo de Levi. Os verdadeiros sumos sacerdotes não vêm do baixo, vêm do alto. Sabe por causa de quê? Porque sacerdócio de Deus, preste atenção, é forte, vem do alto. Quando Deus fala para Moisés sobre fazer o sacerdócio, estipular o sacerdócio, não vem da ralé não, irmãos. Vem do céu, vem do alto. Mas agora Jeroboão vai fazer um sacerdócio tentando copiar, mas é do baixo. Porque quando vem do alto, é verdadeiro. A adoração que é verdadeira, ela vem do alto. A adoração que é de Deus, ela vem do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Sacerdote verdadeiro é constituído pelo alto, porque todo dom perfeito vem do alto, aonde está o Pai das luzes, aonde não há sombra nem variação. Louvado seja o nome. Está entendendo essa tarde? A palavra é forte. E agora Jeroboão pega gente de qualquer maneira, pega peão despreparado. Até porque se ele chamasse sacerdotes do alto, que foi da tribo de Levi, para prestar essa adoração a esses demônios, eu acho que esses camaradas teriam um pouco de senso. Eu acho que eles diriam, não, Jeroboão, olha, não fomos instituídos para poder prestar, nem acender fogo, nem fazer desse tipo de coisa a esses 2 bezerros seus. Me leve a mal, não. Sou levantado para adorar a verdadeira adoração, o verdadeiro Deus. Queridos, que palavra extraordinária nessa tarde. Aonde está sendo o foco da minha adoração? O que eu tenho adorado nesses últimos dias de pandemia do coronavírus? Como está a minha vida cristã nessa tarde com Deus? Aonde está centrado a minha objetividade em servir a Deus? Tenho servido a quê e o quê? Tenho servido a coisas por conveniência, porque está mais perto, está mais fácil? Jeroboão agora se preocupou. Mas sabe por causa de que Jeroboão se preocupa? Em que a tribo do norte poderá descer lá e prestar a verdadeira adoração? E não voltar mais e ficar lá? Porque realmente quando se experimenta do verdadeiro Deus, da verdadeira adoração, ficamos grudados na bênção de Deus, não queremos nunca mais abandonar esse Deus, essa adoração verdadeira? Sabe por causa de que Jeroboão faz isso? Não é porque ele está preocupado com a alma de ninguém não, de Israel não, da tribo do norte não. Jeroboão está preocupado com poder. Jeroboão está preocupado em perder teu mando de campo. Jeroboão está preocupado em perder coroa, em perder éfode, em perder nome, em perder prestígio. Irmãos, o que tem de pessoas que abandonam a Deus, abandonam a verdadeira adoração por causa de uma rodinha de churrasco, bebedeira de cerveja, prestígios, entre aspas. Prefere abandonar a verdadeira adoração para ir para a mesa dos escarnecedores, para a mesa do diabo. Só que nessa tarde, como profeta de Deus, eu te falo, sai dessa mesa, dessa adoração a demônios. Sai dessas liturgias satânicas nessa tarde, a esses falsos cultos do reino do norte. Volta-se para o verdadeiro Deus que perdoa nossos pecados. E te levanta, e te põe de pé, e te estabelece a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora Jeroboão desvia todos aqueles homens, desvia todos aquelas 10 tribos que aprenderam tudo à luz da palavra verdadeira adoração para servir a demônios. Levanta sacerdotes, faz toda aquela presepada. Só que Deus não aprovou aquele tipo de atitude de Jeroboão. Não vou dizer que Deus não esperava aquilo de Jeroboão, porque Deus não é pego de surpresa. Se tem uma coisa que Deus tem é a presciência e a onisciência. Deus tem o poder já de saber tudo que vai acontecer lá na frente. Então, agora, é interessante, foi da vontade de Deus, tanto que ele fala para Roboão, não vai lá criar caso não, não vai fazer guerra não. Sabe o que Deus está ensinando com isso? Que 2 reinos, também Roboão, na minha opinião, Deus não deixa que ele vai lá fazer guerra com Jeroboão, a mesma mentalidade de Jeroboão, de botar a idolatria, talvez não estou dizendo que seja de Roboão nesse momento aqui, tá? Mas todos os 2 estavam preocupados era com poderes a eles entregue, poderes de mando de ser rei, de ter nome, de ter likes na internet, de ser bem-sucedidos na rede social, nome, glamour para suas próprias pessoas. Por que Deus não deixa então que Roboão vai lá brigar? Sabe por causa de quê? Porque é briga de poder. É briga por poder. E sabe o que Deus entende nisso? Vai ter morte de irmãos. Eles iam botar irmãos para matar irmãos.
As 12 tribos iam se mutilar para defender interesses particulares de 2 reis inúteis. 2 reis profanos, na minha opinião. Por isso que Deus não deixa que essa guerra particular aconteça. Ei, nós que estamos na guerra espiritual pela obra de Deus, pela verdadeira adoração, em trazer as almas à casa de Deus para aceitar Jesus. A nossa guerra não pode ser uma guerra particular. Outra, não podemos estar entre nós matando o irmão. Não podemos entrar numa guerra para matar a nós mesmos. Deus não aprovaria nunca essa guerra, porque ia ser irmão matando irmãos, irmãos contra irmãos. Deus não apoia esse tipo de coisa. E o que tem de pessoa que mata seu irmão? Mata com a língua, mata com fofoca, mata com disse que me disse, mata com calúnia, mata com isso, inveja ministerial. Ah, porque aquele irmão tá lá, se fosse eu era melhor. Ah, porque não sei o que, aquele pastor tá dirigindo aquela igreja, se fosse eu dirigia melhor. Ah, porque não sei o que, aquele ciclo de oração, se fosse eu regia melhor. Ah, porque se fosse eu naquela mocidade, eu tomava conta melhor. Irmão matando irmão. Irmãos matando irmãos. É isso que Deus nos chamou? É isso que é o desígnio da verdadeira adoração nessa tarde? Deus está mandando perguntar. Eu sou a boca, dirigida pelo Espírito Santo nessa tarde. Deus não nos levantou para matar uns aos outros, a nós mesmos. A nossa guerra não pode ser uma guerra interna. Temos que aprender a produzir a verdadeira adoração sem matar ninguém, sem pisar em cima de ninguém, sem tomar nada de ninguém, sem apontar dedo para pecado de ninguém. Temos que produzir a essência da verdadeira adoração, mas sempre se auto-unificando, se apoiando. Não estou falando de ecumenismo, senhores. Não estou falando que toda religião vai levar a Deus. Não estou falando nada disso, louvado seja Deus. Lácio equemenuia súbia. Não estou falando de ecumenismo, que é o ajuntamento do anticristo e do falso profeta. Dizendo que toda religião leva a Deus, que são em verdade. A Bíblia condena. Deus abençoe, pastor Célio Santos. Tamo junto, meu filho. Não, eu estou falando que se Roboão consegue fazer o povo ir lá para batalhar contra seus próprios irmãos, para fazer que esses irmãos voltassem para se aliassem novamente com a tribo do sul, seria diante de Deus um pecado. Porque eles estariam se matando, estariam se arrebentando por causa de interesse de 2 reis, de Roboão e Jeroboão. Roboão e Jeroboão lá protegidos pelos seus exércitos e os irmãos se matando para beneficiar esses caras. Irmãos, não vamos se matar. Não vamos se autodestruir por causa de ninguém, por causa de direção, de liderança, de nada nesse mundo. Deus não nos colocou para isso na obra de Deus. Deus nos colocou, não é para defesa de placa de ministério. Não tem placa de ministério no arrebatamento. Tem uma igreja unificada. Não é ecumenismo, é a igreja do arrebatamento. Jesus Cristo vai vir buscar, não é tribo do sul nem tribo do norte. Jesus vai vir buscar uma igreja sua, lavada, redimida, purificada, sacerdócio santo. Tá certo? Jesus vai buscar uma igreja santa, da verdadeira adoração, que reconhece as verdadeiras origens de adorar um Deus em espírito e em verdade, que não adora a Deus só por vista, nem adora a Deus por aparência, nem adora a Deus com religiosidade e hipocrisia espiritual, mas que adora a Deus em espírito e em verdade, num culto aonde as pessoas, com certeza, são mais importantes do que as coisas. O amor ao nosso próximo é mais importante para Deus, na liturgia do culto, tá certo? Do que as coisas, do que valores. Aonde? Qual é a verdadeira adoração nessa tarde? A verdadeira adoração que Jeroboão não conseguiu entender, abrir a cabeça dele, é aquela que valoriza mais o gadareno do que os porcos que vão ser precipitados no abismo. Na verdade, hoje, dizemos que adoramos a Deus, mas estamos preocupados mais com valores, com os porcos, e não com o gadareno, para ser restituída a família dele novamente. Louvado seja Deus. Vou falar o que Deus está mandando. Que adoração é essa? Que adoração pequena e mediana é essa? Que adoração chinfrinha é essa? Preocupado só com valores monetários? Preocupado com os porcos? Coitadinho dos porcos. Conjectura minha, quem sabe? Coitadinho dos porcos precipitados. Que prejuízo que o dono vai tomar? Vem cair a alma do gadareno. Aquele coitado preso na garra de Satanás de uma legião. Corresponde a 6.000 soldados de uma legião romana. Quer dizer que mais importante é os porcos. E menos importância se dá para a vida daquele homem amarrado, dormindo em sepulcro, endemoniado. Não tinha vida social, não tinha vida com família, não tinha vida de jeito nenhum. Só que a verdadeira adoração que nós temos que entender, nos arremete a entender que o gadareno é mais importante do que valores. A restituição da família dele é mais importante para Jesus.
quando ele entra nos termos de Decápolis, na cidade de Gadara. A verdadeira adoração, irmãos, nessa tarde, nos abre entendimento e fronteiras para se unirmos mais. Esse negócio desse coronavírus é simplesmente para mostrar para nós, Deus lá do céu dizendo, não estou preocupado com placa de igreja não. Eu não quero saber quantas congregações tem o seu campo não. Eu não estou preocupado com que convenção que você pertence não. Deus está nem para convenção, irmão. Deus está nem para esse papo de convenção. Deus está preocupado é com salvação de almas. Deus está preocupado é com a restituição da nação. Deus está preocupado é com a verdadeira adoração. Deus está preocupado é com o verdadeiro sentimento patriota, de unidade, de uma só igreja unida em fé para o novo coronavírus, esse Covid-19. Vamos parar com esse espírito pequeno e mesquinha, de alta defesa, cada um toma conta do seu, resto que se dane no dito popular. Irmãos, temos que parar com isso. Jeroboão e Roboão estão preocupados só com poder, só com glamour, só com pompa, só com as suas glórias, com seus poderes. Não estão preocupados nem um pingo com o povo. Não estão nem aí para o sentimento que norteia a verdadeira adoração. Deus quer que verdadeiros adoradores levantem dentro do Brasil. Às vezes é vergonhoso, irmãos. Nós vemos líderes de grandes igrejas no Brasil, como Jeroboão e Roboão, se matando, querendo promover guerra um contra o outro. Isso não é a verdadeira adoração, queridos. Porque a igreja de Deus foi levantada basicamente para se pronunciar contra o pecado, não é para fazer guerra contra irmão. Daí, irmão levando irmão na justiça para punir diante de homens ímpios, sofra o dano, meu filho. Pessoas que diz tanto que conhece a Bíblia, meu Deus do céu, que a cabeça de Roboão e Jeroboão pequena, preocupada só com seu poder, com medo de perder a mamadeira, né? Com medo de perder o leitinho, meu irmão. E como é que tá as almas, como é que tá os irmãos que estão se matando neste momento? Se autodividindo dentro da casa de Deus, se auto-perseguindo, se amutilando a vida espiritual. E nós preocupados só com coroa na cabeça, preocupado com o reinado, Roboão e Jeroboão, Deus está falando nessa tarde. Vou entregar tudo que Deus está mandando dizer. Sou aqui como profeta de Deus, como voz profética nessa tarde. Não vim trazer uma palavra para agradar ninguém, vim trazer aqui o quê? Aquilo que confronta e que nos liberta para uma grave realidade. Que às vezes estamos fazendo como Roboão e Jeroboão. Se Deus não intervém e manda o profeta, os irmãos iam auto se matar. E esses dois reis, ó, no ato de hipocrisia insana, nem aí pros irmãos. As 12 tribos iam se autodestruir. E os camaradas, tá bom, não tem problema. Eu vou ter baixa, vou ter perca no meio desses inúteis aí, mas o importante é ter minha coroa na minha cabeça. O importante é eu ter meu éfode, minha roupa de linho, e é eu ser chamado de rei. Tem pessoas, irmãos, me permita a expressão verdadeira, tá mais preocupado em ser chamado rei, tá mais preocupado em ser conhecido por aquele que está sentado num trono bonito, que está sentado nas alturas, de que olhar para o pequeno e para o humilde que está todo arrebentado. Qual é a nossa adoração nessa tarde, meus irmãos? Que adoração temos prestado para Deus nessa tarde? Que ato de solidariedade temos tendo nesse momento de coronavírus, de Covid-19? O que temos feito por essas almas? Ou só estamos como Roboão e Jeroboão, incitando eles para se matar, para acabar de se matar mais rápido? É uma palavra de confronto espiritual, uma palavra forte. É uma palavra tremenda nessa tarde que Deus coloca no meu coração para nos alertar, igreja brasileira. Vamos parar de lutar por coisas particulares de reis. Vamos parar de defender interesses particulares de homens. Eles que defendam a coroa deles. Eles que defendam as suas honras carnais. Nesses reinados pecaminosos. Vamos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Reino de Deus não é coroa na cabeça de homem na terra, não, irmãos. Não é trono de homem, não. Jesus agora é indagado. Em que estações vão acontecer essas coisas? Sabe o que os judeus queriam? Queriam um rei que viesse para cá resolver o problema político da terra. Ei, Jesus veio dizer que ele não estava aqui atrás de resolver problema político, não. Ele até curou pessoas, até libertou endemoniados, abriu olhos cegos, mas o problema aqui, a problemática que se instaurava na visão de Jesus era salvar a alma do homem. Reino de Deus é salvação de almas.
Jesus não estava preocupado se César, quem tinha que pagar dinheiro para César, aí, por mais que ele mandou dar de César, César, Deus o que é de Deus, que armaram armadilha para Jesus. Mas Jesus não veio com o fim de restaurar o momento político daquele momento, naquela hora. Jesus não estava que nem Jeroboão e Roboão, preocupado quem ia reinar mais, quem ia ficar no poder mais 3, 4 anos, quem ia isso, aquilo, outro. É o que muitas vezes acontece com a calha brasileira hoje, nojenta, mal fedida e mal cheirosa. Estão preocupados com suas coroas, com seus tronos, de poder ficar mais 4 anos, recebendo os seus grandes glamoures salariais. Porque você entra na grande terra vermelha, dá vergonha. Ruas esburacadas, o povo passando necessidade terrível. E os caras estão preocupados, sabe com o quê? Com poder, com coroa, como Roboão e Jeroboão. Preocupado com honra particular. Preocupado em receber mais 4 anos o seu auxílio paletó, o seu auxílio doença. E o pequeno, e o menor, e o que está na periferia. Está se arrebentando, está se matando, alto se destruindo. O baixo favelado. Alto se depauperando. E cadê alguém, pelo amor de Deus, com a verdadeira adoração? Para levantar a bandeira desses pobres, dessas pessoas amotinadas, dessas pessoas sem comida na mesa para comer, desse pai de família que às vezes tem que sair, infelizmente, não estou aqui apoiando isso, e às vezes roubar uma lata de leite dentro do... exemplo que eu vi em São Paulo uma vez, uma mãe roubando a margarina para matar a fome da sua filha. Não estou dizendo aqui que está certo nenhum tipo de roubo, mas olha onde que está chegando a situação, irmão se guerreando com o irmão por causa da fome, cada praga que se instaura na terra, e poderes políticos, como Roboão, que essa política suja e profana, só pensando o quê? Nos seus direitos que vão ter mais 4 anos no poder. É disso que Deus está mandando falar nessa tarde. Isso é a verdadeira adoração? É isso que é a consideração, irmãos, que nós temos uns pelos outros? Se trancamos em nossas casas luxuosas, com nossos salários imponentes, com nossas coroas de ouro na cabeça, como estava fazendo Roboão e Jeroboão, e os camaradas deixam os irmãos se matar, vão fazer uma guerra aqui, uma guerra civil, porque ia ser uma batalha civil com muito sangue, por causa de coisas particulares inerentes a esses reis. Deus tem misericórdia de nós nessa tarde. A verdadeira adoração a Deus também implica amor ao próximo. A verdadeira adoração, Deus manda dizer nessa tarde, implica se preocupar com o teu irmão. Teu irmão que está desviado do evangelho, quantas vezes tu visitaste ele? A tua irmã que está não sei quantos anos afastada já. Quantas vezes tu foi na casa dela fazer uma visita? Claro, eu entendo que é bom que a pessoa nos chame para ir lá visitar, entendo essa parte. Mas, irmão, uma pergunta que não quer calar, o soldado está machucado, está morto. Como é que o morto vai até você para receber oração? Explica para mim isso aí. Você que é inteligente, prega bem a palavra. Explica para mim como é que o soldado ferido, morto, vai ter forças para te ligar e pedir uma oração. Não tem, meu irmão. Na maioria das vezes não tem. Até entendo que às vezes nós vamos até lá, podemos ser humilhados, podemos ser pisados por essa pessoa. Eu entendo essa parte. Mas se formos pensar dessa forma, os soldados nunca serão curados. Você imagina se na visão de Ezequiel 37, Ezequiel fica lá no sofazinho dele sentado esperando o vale até ele. Esperando aquele que está morto até ele para ele profetizar para aquele vale. Não, você tá... Olha só, Deus fez diferente, levou o profeta lá no lugar do problema. Sabe o que acontece? Muitas pessoas querem que o problema vai até ele. Porque, na verdade, estão correndo do problema e de pessoas problemáticas. Sabe por que os políticos não entram aqui dentro de Barra Margem, vê essas ruas tudo podre, que rasga pneu de carro, que acaba e arrebenta com todo mundo? Ele não quer saber, ele tampa o ouvido pro problema do pobre. Ele não quer saber. Você está entendendo? Ele não quer saber. Quando alguém ameaça ir lá procurar, é tanta burocracia, não é burocracia, não é burocracia, que a pessoa até desiste, coitado. Né? Bairro como esse aqui da Grande Terra Vermelha, que a gente vê aqui que forças, é tudo à base de força, não tem um saneamento básico. Cadê os prefeitos? Cadê o prefeito de Vila Velha? Cadê a misericórdia desses reis, desses homens pelo mais pobre? Não tem, irmãos, não tem. Sabe por causa de quê? Porque a vaca dele tá gorda. Tá mamando na teta todo dia, tá uma beleza. Salário dele nas alturas, salário de vereador lá nos altos. E cadê? Cadê a consideração de Jeroboão e Roboão pelo povo? Não tem misericórdia. Não tem. E nós estamos querendo, sabe o quê? Porque Ezequiel, capítulo 37, é um exemplo. Deus leva Ezequiel, o profeta, até o problema.
Mas o que nós queremos hoje é ficar sentado nas nossas camas poderosas, nos nossos lugares acolchoados, nossas igrejas imponentes. Queremos que os ossos secos, que nem vida tem, nos procurem para pedir oração. Deus está mandando falar, eu vou falar tudo. Quer que o que está morto se rasteja até atrás da cura. Aí fica fácil desse jeito, meu irmão. Aí, meu chapa, fica fácil. Quantas vezes, irmão, nós temos procurado ver quem está morto na fé. Ah, ele é obreiro, ele que se vira lá, ele que se levanta. Isso. Ah, ela conhece a palavra, eu vou atrás nada, que se vira para lá. Mas também eu agradeço a Deus, porque tem homens competentes. Eu sei que tem pastores de Deus que estão me ouvindo. Tem pastores fiéis que vão atrás das ovelhas. Tem homens que largam as 99 lá, no cuidado de outro pastor, como fez Davi, quando foi levar recado, saber dos seus irmãos na guerra. Davi entregou na mão de outro pastor, não deixou jogado não. Porque o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor espiritual, ele deixa na mão de outra pessoa tão competente quanto ele para tomar conta. Porque se ele for buscar uma lá e largar 99 jogado, o lobo vem e destrói tudo. Arrebata todas que ficaram ali sem um pastor. Queridos, tem pastores competentes nessa região da Grande Terra Vermelha. Tem homens que têm temor de Deus. Eu estou falando aqui de uma minoria que só quer saber da sua glória. Só quer saber de coroa na cabeça. Só quer saber de sentar em trono almofadado. Só quer saber dos seus salários altíssimos por mês. E não está nem aí para a miséria de ninguém. Está aí irmãos matando irmãos. Assim são certos governantes de estados, da federação, de municípios. Não estão nem aí para pobre, quer nem saber de pobre. Só Deus para ter misericórdia. Mas a quem você tem adorado nessa tarde? Qual é a nossa adoração nessa tarde? Qual é a nossa verdadeira adoração? Vamos adorar no templo de Salomão? Vamos adorar em Judá? Em Jerusalém? Ou vamos adorar os 2 bezerros da tribo do norte? O que vamos adorar nessa tarde? A quem recorrer nessa tarde, pelo amor de Deus? Aí a pergunta que aquele rei faz para aquelas mulheres dentro do cerco de Samaria. Mulher, da onde te livrarei? Da eira e do lagar. E aí começou a acontecer atos de canibalismo. Mas sabe por causa de que se acontece ato de canibalismo? Por causa da incompetência de políticos. Sabe por causa de que aquelas mães agora têm que comer o filho uma da outra? Por causa da incompetência daqueles que tomam conta de Samaria. Por causa das suas idolatrias, das suas vidas profanas e promíscuas de pecado, buscando só os seus próprios interesses pessoais e não o interesse da massa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que prestar uma verdadeira adoração. Temos que dar de mão com o verdadeiro Deus, que é o centro da nossa adoração nessa tarde. Essa é a palavra forte do coração de Deus para o nosso coração nessa tarde. Irmãos, estou aí mais ou menos quase um mês, unido, toda madrugada, 3 da manhã, numa live de oração. Unido, não é para se aparecer, irmão. Tem muita diferença quem quer se aparecer e de quem quer fazer a obra de Deus com sinceridade, com santidade e verdade. Toda madrugada estou ali, 3 da manhã, você está convidado, na madrugada de amanhã de sábado, para orar, para unir força no enfrentamento desse coronavírus. Porque isso é uma guerra muito mais espiritual do que o que você pode imaginar, do que uma guerra física. É mais fome espiritual no mundo do que fome física, do que fome de comida física. Precisamos se unir nessa tarde, tá certo? E a Bíblia vai dizer aqui, e também fez casa dos altos, fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Olha aqui, irmãos. Sabe como é que é o nome disso aqui? Eu entendo, nessa palavra aqui que Jeroboão fez, é dar um jeitinho, né? Não tem problema faltar sacerdote. Não tem problema faltar adoração. Seja verdadeira ou falsa, tá bom. É aqueles que dizem assim, não tem problema, eu tô indo para a igreja de qualquer jeito, mas tá bom. Ei, não. Tem que ter verdadeira adoração. Tem que haver uma verdadeira interesse em adorar a Deus em verdade. Tem que buscar o Senhor em espírito e em verdade. Não adianta uma adoração mediana. Não adianta ser sacerdote de qualquer maneira. Não adianta ser sacerdote do baixo, tem que ser sacerdote do alto. Seu ministério não pode ser só de homem na terra, reconhecido por homem. Tem que ser sacerdote, ministério vindo do alto, do Senhor. Para ter autenticidade para Deus, para ter veracidade, tem que ser sacerdócio do alto, tem que ser adoração do alto, tem que vir de Deus, tem que ter carimbo e sinete de Jeová no negócio. É isso que as pessoas não querem entender. Quer fazer a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira, quer ser profeta de qualquer maneira aí do manto, quer sair profetizando à larga e à direita sem pedir orientação a Deus. Diz que é missionário, sai fazendo missão de qualquer jeito por aí. Mas quando se entra dentro da casa dessas tais missionárias,
que tem família, tá tudo de perna pro ar jogado, tudo bagunçado, não passa uma vassoura na casa, diz que é missionária. Tô falando, Deus tá mandando. Eu não tenho papo na língua para falar o que Deus manda. Eu não sou profeta dos homens. Sou que nem Jeremias aqui agora. Tô aqui para falar o que Deus tá mandando. Ah, eu sou missionário. Casa abandonada, tudo jogado. Não tem um pão pro seu filho comer dentro de casa, diz que tá fazendo missões. Isso é relaxamento, meu irmão. Para ser missionário tem que vir do alto. Para ser missionário tem que profetizar onde tem muito dinheiro e tem que profetizar lá na caatinga do Nordeste brasileiro. Para ser verdadeiro missionário tem que ter, sabe o quê? Missão na veia. Tem que ter a verdadeira missão, não é ficar passeando de avião para cima e para baixo, fazendo tour dentro da África, não. Fazendo o quê? Savana, visitando a savana da África, não. Missionário tem que ter ganho de almas. Missionário tem que apresentar colheita de almas, saquear o inferno e encher o céu de almas. Se preciso for como Paulo, sofrer naufrágio, dar a vida pela causa do evangelho, isso faz parte da verdadeira adoração. Porque senão é sacerdote do baixo, que Jeroboão levantou. Porque senão é idolatria, não é adoração ao verdadeiro Deus. Palavra de confronto. Vamos ver o que estamos fazendo para a obra de Deus nesses últimos dias, nesse enfrentamento ao coronavírus. Irmão, me permita dizer, o que temos feito nesse tempo vago que não podemos trabalhar? É pagar uma boa da Netflix? Ficar só assistindo Netflix o dia inteiro, pecando o dia inteiro. Assistindo filmes violentos, filmes obscenos. Não, irmãos, pelo amor de Deus, isso é falsa adoração ao reino de Deus. Vamos se levantar, vamos denunciar o pecado mesmo. Não vamos dar moleza e trégua para pecado não de ninguém de Jeroboão, não. Vamos pregar. Deus agora vai levantar um profeta, cá no capítulo 13. Ele vai predizer contra o altar dos 2 bezerros do senhor Jeroboão. Aqui, ó, a resposta de Deus. Deus quis que esse homem estivesse diante das 10 tribos do norte, capital Samaria, mas Deus também agora vai mandar um para denunciar o pecado dele. Olha aqui, ó, um profeta, ele prediz contra o altar de Jeroboão, contra seus 2 bezerros. Porque levanta-se altar com sacerdotes do baixo, da ralé, que não é da tribo de Levi, então não é uma adoração verdadeira, é uma adoração falsificada. Logo se subentende pela Bíblia que é uma adoração ralé, da baixa. Qual é o grau da nossa adoração na presença de Deus nessa tarde? Que nível de adoração temos apresentado para Deus nessa tarde? Que nível de adoração temos apresentado para Deus? Vai ser necessário Deus pegar um profeta para rachar o nosso altar? Vai ser necessário Deus usar um profeta para poder bater de frente contra o nosso altar, que dizemos que é altar de adoração a Deus? Será que tomo como Zacarias, filho de Baraquias, morto entre o pórtico e o altar nessa tarde? Como está a nossa condição de prestar adoração a Deus? Será que virou costume estar perto de Deus? Tem pessoas que já se acostumou a estar perto de Deus. Adora a Deus por adorar, louva por louvar. É um ritual, como faziam os judeus do Antigo Testamento. Rabinos, homens das barbas grandes, imponentes. Jesus disse que eles alargavam seus filactérios, suas falácias, suas oratórias. Só isso. Evangelho que não curava cego, era um tipo de adoração que não trazia vida para quem está morto. Que não estancava o sangue da mulher que está há 12 anos vaindo sangue. Aí vem Jesus com um evangelho diferente. A verdadeira adoração ao Pai dele. Um evangelho que levanta morto, que levanta paralítico. O evangelho que cura tetraplégico, cura o cara com 38 anos na beira de um tanque. Aí vem Jesus revolucionando, por isso que mataram Jesus. É por isso que mataram Jesus. É por isso que pegaram Jesus e meteram na cruz. Porque o evangelho de Jesus não estava conivente com o evangelho dos judeus, não. Com os rabinos, né? Chegava dentro do templo, né? Opa, todo mundo aqui. Likes pra nós. Se fosse no dia de hoje, o que eles faziam? Enchia o templo de Salomão e botava um monte de gente pra filmar. Já virou brincadeira esse negócio na hora do culto. O nego tá filmando, celular ligado pra cima e pra baixo, filmando isso, filmando aquilo. Parece que nem é a hora de adoração verdadeira a Deus. Parece que é hora de mostrar mais as lives, mostrar mais os homens dentro da igreja que é Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão, vamos parar com isso. Com tanta presepada dentro da casa de Deus, temos que denunciar esse negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse hoje, sabe o que os rabinos faziam? Ficariam lá falando bonito, importante. Grego, aramaico. Porque para o paracleto da eternidade, do paracleto da paracletagem. Falando difícil. Quem disse que isso aí, irmão? Quem liberta é ser cheio do Espírito Santo. O que liberta é ter oração na veia. O que liberta é ter Bíblia na orientação do Espírito Santo dentro da alma. É isso que faz paralítico andar. É isso que cura cego. É isso que expulsa demônio da sociedade. Falar bonito? Manda aí, ô gostosão. Manda hebraico expulsar demônio de alguém.
Manda aramaico. Ah, mas você é contra estudar essas coisas? Não. Desde quando se estude para nosso fim, para nosso aprendizado. Agora o povo que só está acostumado com arroz e feijão, eu vou lá ficar paracleto do paracleta paracletagem. Quem vai entender isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Querendo ou não, ainda pregamos para pessoas indoutas. Pregamos para pessoas que não têm um segundo grau completo. Não tem nem um ensino médio, na verdade. Até poder ele ter graça de Deus, aceitar Jesus, ter uma renovação do Espírito Santo, libertação dos seus pecados, para ir para um culto teu, para ir para um centro teu de teologia, para entender hebraico, para entender que a Bíblia veio do original do grego, veio também do hebraico, aí veio também um pouco do aramaico, vai demorar. Nós temos que ter socorro de palavra emergente agora, para salvar as almas do reino do inimigo. Louvado seja Deus. Ah, o irmão é contra a teologia? Não, eu também sou teólogo, irmão. Sou formado em teologia, se você não sabia. Estou dizendo para os senhores o seguinte, irmãos. Vamos trazer uma verdadeira adoração a Deus nessa tarde. Vamos trazer a verdadeira pregação genuína do Evangelho. Vamos tentar agora resgatar a verdadeira adoração do Templo de Salomão. Antes que o cativeiro venha, porque depois o cativeiro vai vir e vai arrebentar com tudo. Não para por aí não, as 12 tribos elas são separadas. Vai ter cativeiro do sul e vai ter cativeiro do norte. Tá? Todos vão passar por uma pindaíba espiritual terrível. Porque ambas as partes não produziam a verdadeira adoração mais. Sacerdotes se vendiam as sentenças de Deus por dinheiro, vendia por manjares, entregava as profecias por dinheiro. Tá cheio disso hoje. Profeta de chave de carro, profeta da casa na Praia da Costa, profeta de não sei o que, só profetiza a bênção, irmão. Não tem um evangelho que confronta, só profetiza a bênção. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um evangelho diferente. Eu vejo o evangelho de couro comendo nas costas de Tiago. Eu vejo o evangelho de uma espada arrancando a cabeça de Tiago. Eu vejo o evangelho de Pedro preso pelo mesmo Herodes que mandou matar Tiago. Esse evangelho de hoje está diferente. O cara aceita Jesus e já pregam para ele que só vai ser benção a vida dele. Jesus disse que no mundo 3 aflições. Que evangelho é esse, então? Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Negar é o quê? É largar o que ele não quer que você ande atrás com você. Pegue a tua cruz e siga-me. Não tem como pegar a cruz e carregar sem negar-se primeiro. Se eu não me negar primeiro, eu não posso carregar a cruz. Não é uma verdadeira adoração. Não é o evangelho autêntico que Jesus mandou pregar. Esse evangelho aí, irmão, cheio da facilidade. Esses cultos contem. Esses negócios cheios de facilidade. Ah, você está dizendo então que a pessoa vai aceitar Jesus, só vai ter maldição? Pelo amor de Deus, não. Você também terá uma vida de bênção. Terá uma vida de sucesso. Mas você terá perseguição pela causa do evangelho implacável. Se você pregar o evangelho que eu estou pregando aqui, você vai ser perseguido até o tutano. Você não vai ter, tapinha nas costas. Nossa, que palavra. Pregou demais. Você não vai ter porque você está metendo pau no pecado dos homens. Sabe por causa de quê que João Batista teve a cabeça decepada? Porque João Batista pregou contra o adultério daquele chefe de estado daquela época. Tá certo? Prega contra adultério para você ver onde você vai parar. É no cepo, capítulo 20 de Jeremias. Prega contra a iniquidade para você que vai acontecer. Vai ser perseguido por Jezabel, meu chapa. Agora você não quer ser incomodado? Quer o evangelhozinho das facilidades? Não mexe com nada, não prega nada contra nada, não mexe com o pecadinho de ninguém. Aí sim, vai ser uma beleza, ninguém vai mexer com você. Só que Deus que está no céu vai ficar triste com você. Vai ver que a sua adoração e toda a sua vida não é norteando a história da Bíblia. É com medo de fazer a obra de Deus. Claro que quando se dirigimos para autoridades que Deus mandar falar, tem que ser com muita sabedoria, tá? Tem que ser com muita ciência do que estamos fazendo. Mas denuncie o pecado, seja lá de quem for. Que seja o pecado da sua mãe. Ah não, coitadinha da minha mãe. A minha mãe, eu vou passar a mão na cabeça dela. Vai, besta, passa a mão pra tu ver. O que Deus vai cobrar de você, caro? Vai, bobo. Passa a mão vou passar a mão no meu filho. Ah, meu filho, vou deixar guardar cerveja na minha geladeira, meu filho. Deixa pra você ver. O que Deus vai fazer com você, conhecedor da Bíblia? Ah, não, vou passar a mão aqui porque é meu parente. Vai passar a mão de parente pra você ver. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, meu irmão. A mesma Bíblia que proíbe, que condena o pecado da vida do cristão, condena o pecado na vida da raça humana. Bíblia não deixa de ser Bíblia quando se trata de pecado para quem está de fora, não. A Bíblia é a mesma Bíblia para todos. É regra de fé para todo homem no planeta que aceitar Jesus como Salvador. O negócio nós queremos facilitar a entrada do céu. Não precisa ficar apertando, irmão, e nem larguecendo o céu, não. O céu já tem uma bitola só que Deus colocou. É estreito, caminho apertado, estreito. E gente está querendo estreitar ou está querendo larguecer demais. Já tem o diâmetro do céu para o céu, para a porta que vai levar para o céu. Jesus é a porta. Não tem como abrir, reganhar Jesus nem fechar Jesus. Louvado seja Deus nessa tarde. Qual é a nossa adoração nessa tarde?
Qual é o teor da nossa adoração nessa tarde? Louvado seja Deus. Irmão, sabe o que nós temos que entender na maioria das vezes? Uns vasos Deus usou para poder trazer uma palavra mais tranquila. Olha no Antigo Testamento para tu ver. Outros profetas para denunciar pecado. Outros profetas para trazer uma palavra mais light. Você está entendendo o negócio aqui? Agora, eu quero receber uma palavra mais light. E sua vida espiritual, como é que tá? Também tá light? Quero receber uma palavra, não quero ouvir palavra de conserto. Então se conserte. Quer ser que nem Filadélfia, ouvir uma palavra boa? Tenho visto a tua resistência? Tenho visto que tu tem lutado aí e tu não tem me negado? Então seja uma Filadélfia, meu irmão. Amém? Seja uma Filadélfia. Quer ouvir uma palavra mais tranquila da paz do Senhor? Ah, meus amados, meus queridinhos, meus amadinhos. Então vamos fazer por onde ouvir isso, irmãos. E não vem que esse papo que eu tô aqui pregando é para quem não precisa, não. Igual uns que sobem em cima de altar, fica, ainda bem que nessa igreja não tem nada. Não tem isso para quem eu tô pregando. É palhaçada. Tá fazendo encenação da cruz em cima do altar, meu filho? Então vai vender água de coco. Para de ser pregador do evangelho. Tá em cima de altar pregando pra quê se não tem ninguém precisando ouvir? Deus tá jogando conversa fiada ao ar? Que história é essa? A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Se Deus está mandando eu pregar e denunciar o pecado aqui, é porque tem gente que tem que se consertar. Precisamos se consertar. Deus não joga a palavra ao ar nessa tarde, manda dizer o Senhor. Aleluia. Palavra forte, Leonardo Tonani. Segura aí o rolo, profeta. Louvado seja Deus. Mas nós não queremos evangelho que confronta. Não queremos mais evangelhos que vão de encontro ao nosso pecado. Queremos o evangelho da comodidade. Oh, mas Deus é só amor. Ah, Deus é bonzinho. Ah, que isso, Deus não vai lançar ninguém no fogo do inferno, não vai não? Não abandona o pecado, a vida de pecado não para ver, meu chapa. Não abandona as amantes não para você ver onde você vai parar. Não para com esse papo de gato, de água de luz não para ver você. Eu vou falar tudo, Deus está mandando falar. Não para com esse negócio de cheque sem fundo não, meu camarada, para onde você vai parar? Se Deus vai te botar você lá dentro do céu, né? Sem caráter, sem moral nenhuma. Não para com isso não para ver aonde que vai parar. Ah, mas Deus é amor, irmão. Irmãos. Deus não vai fazer isso com ninguém não. Não vai não. É, não vai não. Não larga a imoralidadezinha não para ver. Tá certo? Continua aí, deixando e sonegando o dízimo da casa do Senhor para ver onde que vai parar. Continua. Aí vem uns defensores, não, que isso? Dízimo é só da época de Abraão, não precisa dizimar mais não. Vai, seu corrupto, corruptor. Você tá achando que a cadeira que tá lá na igreja, que você senta, quem é que comprou? É o pastor, coitado, que não tem nem salário do ministério? Né? Não, é seu dízimo que compra. É? Vai, corruptor cego, guia cego, diz a Bíblia. Você que ensina o povo a parar de dizimar. Tá? O povo tá lá com aquele ar-condicionado na igreja que você tá porque dizimaram. Alguém dizimou. Você tá achando que é político, tá achando que é poder da terra que vai lá dar dinheiro pro pastor pagar aluguel? Né? Não, é o meu, é o seu dízimo, é a minha, a sua oferta. Corruptores cegos, ensinadores de mentira, profanos, que não têm mais responsabilidade com a obra de Deus. Estão nas suas casas acolchoadas e o templo de Deus caindo nos pedaços. A igreja de Deus caindo nos pedaços por mim e sua culpa. Tomemos responsabilidade da verdadeira adoração nessa tarde, irmãos. É palavra de confronto mesmo. É palavra para chamar na atenção mesmo. Tá certo? Porque aqui nós já aguentamos ouvir uma palavra forte nessa tarde. Tô falando para criança espiritual não, você tá entendendo? Eu não tô falando essa palavra para você, meu amigo. Do nível eclesiástico, é para eclésia, para igreja. Eu não tô falando para quem nem aceitou Jesus não. Para você que não aceitou Jesus, Jesus te ama, te salva, te chama. Você é a coroa máxima da criação de Deus. Tá? Cada um tá entendendo para quem tá sendo desviada a palavra nessa tarde, direcionada a pregação nessa tarde. Não vamos se fazer de desentendidozinho não. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Palavra é essa. Jeroboão tá se achando bam. A última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Tá lá Roboão também se achando tal. Vou pegar agora os irmãos, botar para fazer guerra contra a parte do norte de Israel, para poder eu continuar no poder. Já o outro cria 2 bezerros, por quê? Vou criar esses 2 bezerros de ouro, porque senão eu vou perder o mando de campo. Vou perder esse povo para Roboão. Olha só, irmãos, que coisa mesquinha. Que coisa chinfrinha nessa tarde. É isso aí que é a verdadeira adoração a Deus nessa tarde? Igreja para nós, irmãos, é só particularidade minha? Meu crescimento financeiro, meu crescimento só? E as almas?
Você acha que esses dois reis estavam preocupados com alguma coisa, com pessoas? Não, estavam preocupados com eles. Atenção particular para eles. Por isso foi tudo pro cativeiro babilônico depois. Foi tribo do sul para cativeiro babilônico e tribo do norte lá os assírios pegaram, entraram e arrebentaram com tudo lá. Louvado seja Deus. Então tomemos muito cuidado. Né? Depois aí a Síria invade lá, arrebenta com tudo para lá também, para a tribo do norte. Nunca mais se vê falar em tribo do norte na Bíblia. As tribos, as 10 tribos do norte somem do mapa geográfico bíblico. Que Deus os abençoe nessa tarde, queridos. Estou aqui para denunciar o pecado. Estou aqui para falar a palavra com verdade. Diz que convém a sã doutrina, fala com verdade. Fala com veracidade. Entendeu, irmãos? Porque pela misericórdia de Deus, graças a Deus, não tenho nada para esconder para ninguém aqui não. Amém? Tenho pedido a Deus para não deixar eu viver vidinha de pecado, vida pequena e mediana e mexuruca. Para eu ter moral para pregar o que eu estou pregando aqui. Deus vai levantar profetas com moral de Deus para pregar. Homens verdadeiros. Homens verdadeiros chefes de famílias. Homens que temem a palavra de Deus. Homens que não andam por aí sendo subornado para ficar falando palavra bonitinha, pregando palavrazinha para agradar ninguém. Amém, irmãos? Palavra é para confrontar, é tudo. Tá certo? A palavra confronta é todos. Os que estão no alto e os que estão no baixo. Confronta Jeroboão e confronta as tribos embaixo. Confronta as tribos de baixo, confronta o rei lá em cima. Porque quando a profecia do capítulo 13 aqui, de 1 Reis, vem contra o altar, tá vindo contra todo mundo. Contra rei, contra quem adorou, contra quem aprovou, contra quem iniciou essas leis fajuntas de adoração a esses ídolos. A esses postes ídolos. Ainda bota isso dentro da casa de Deus às vezes, na maioria das vezes. Que Deus tenha misericórdia. Não façamos o culto como objeto de exposição das nossas pessoas. Façamos do culto objeto de adoração a quem é dono do culto. O dono do culto é Deus. Então, não vamos prestar um culto de qualquer maneira na casa do Senhor, não. A verdadeira adoração, ela tem que olhar Deus como centro dessa adoração. A igreja, a eclésia, é aquela que vai adorar o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe nessa tarde. Que Deus abençoe. Que palavra é essa que Deus revelou? Espírito Santo da verdade. Muito obrigado, Senhor. Porque mais uma vez o Senhor nos dá uma palavra. Mais uma vez o Senhor nos dá uma palavra aqui de confronto. Uma palavra poderosa da parte do Senhor. Eu quero que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão comigo nessa live. Meu irmão, pega essa pregação minha, publica ela 1 milhão de vezes, o tanto que você quiser. Vamos fazer essas verdades incomodar as pessoas. Para que como igreja possamos se unir de verdade. E trazer o evangelho verdadeiro para dentro da igreja. Um evangelho que confronta, porque Deus ele nos ama sim, mas ele nos confronta também. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que nós mudemos a nossa forma de adorar. O nosso posicionamento frente à igreja, frente às pessoas, frente às almas no mundo que estão perecendo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, vou estar orando agora. Amanhã no sábado, permitindo o bom Deus, se Jesus não voltar até amanhã, estarei numa live fortíssima, uma palavra de Deus, amanhã do coração de Deus, às 19 horas, trazendo uma palavra de Deus, da parte do coração de Deus para nossos corações amanhã. Também ainda quero dizer, estou todos os dias, até segunda ordem do Senhor, ao enfrentamento a essa maldição no Brasil e no mundo, esse tal de Covid-19, coronavírus, tá certo? Estarei amanhã também permitindo Deus, tá? Às 3 da madrugada. Irmãos, tem sido dificultoso, não temos conseguido muitas pessoas para orar comigo na live. Mas eu sei que tem pessoas que no particular estão orando. Deus te abençoe também, é válido. Tá certo? Não estou dizendo que válido é só orar comigo que eu estaria sendo hipócrita. Mas se você puder entrar comigo no meu Facebook, orar comigo 3 da madrugada, está sendo convidado agora amanhã, 3 da madrugada de sábado, e todos os demais dias estarei também até segunda ordem do Senhor. Estarei orando agora, abençoando a tua vida, abençoando o lar brasileiro, abençoando as nações no enfrentamento a esse coronavírus. Vou dar 30 segundos, 1 minutinho, digo, para os senhores mandar um pedido de oração aí através do comentário. O que você quer que eu ore agora? Ore por quem, pelo quê, por qual causa? Manda aí um comentário agora em nome de Jesus. 1 minutinho para você mandar o teu comentário. Quero oração por isso, quero oração por aquilo, quero oração por esse parente, quero oração pelo parente que está não sei aonde. Manda teu comentário agora aí, você que está me assistindo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Bom, vamos orar então ao Senhor, para terminarmos aqui essa live, em nome de Jesus. Senhor, rendemos graças nessa tarde, Pai, por essa palavra poderosa, por essa palavra diferenciada que o Senhor colocou no meu coração.
Deus, continua nos abençoando, Pai, com toda a propriedade do Evangelho nessa tarde. Venha, Pai, visitar os lares brasileiros do enfrentamento a esse Covid-19. Venha, meu Pai, repreender toda sorte de mal na nação brasileira. E todos os países, meu Pai, da Europa, da Ásia, Oceania, países de Gales, Pai, Inglaterra, Reino Unido, América do Norte, América Central, América do Sul, Deus, toma todas as nações do enfrentamento essa pandemia neste momento. Repreendendo o espírito da morte, repreendendo essas obras do diabo nessa tarde. Deus, muito obrigado por tudo, por esta oportunidade, por esse fôlego de vida, para ser um pregador de uma palavra que confronta, mas que salva e que ama as pessoas. Espírito Santo, muito obrigado por tudo. Nos abençoa, nos fortaleça com toda sorte de bênçãos aos lares brasileiros agora. Eu profetizo como profeta da parte de Deus, bênçãos superiores, bênçãos inferiores, no lar dos brasileiros, na casa de cada um agora. Toda maldição, toda seta, toda obra do diabo, toda obra da macumbaria, da feitiçaria, da umbanda, do candomblé, que vem para destruir as famílias brasileiras, seja repreendido no nome do poderoso Jesus Cristo. Quero abençoar a casa de todos os países lá fora também. Abençoa, visita, no enfrentamento dessa lástima, essa maldição desse coronavírus. Repreenda agora, pelo poder do teu amor, pelo poder do teu Espírito Santo. Eu profetizo vitória nos lares brasileiros, profetizo vitória a todos os pastores brasileiros e aos missionários internacionais. Que Deus visite neste momento, dê vitória aos missionários também no Brasil. Abençoe todos, em nome de Jesus Cristo. Quero abençoar a classe dos caminhoneiros também, Pai, que estão no Brasil e não pararam, estão sendo macho, estão trabalhando, Pai, incessantemente, podendo ter suas vidas até ceifadas por esse vírus, coronavírus. Mas os caminhoneiros são pessoas fantásticas que o Senhor levantou na face desse planeta. Abençoe aquele que está na boleia dirigindo agora. Livra ele do assalto, Pai. Quanto perigo de assalto. Quantos asfaltos destroçados, arrebentando o seu caminhão, tirando o direito do seu pão de cada dia. Visita, Pai, essa classe tão sofrida, a classe dos caminhoneiros, que eu tenho orado por eles de madrugada, tenho orado por eles nas lives. Abençoa, Pai, os sindicatos caminhoneiros no Brasil e no mundo. Dá vitória, Pai, a tudo e a todos, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém e amém. Um beijo de Deus no coração de todos vocês, em nome de Jesus. Estaremos permitindo Deus de madrugada, na madrugada do sábado em oração, e 19 horas uma live inédita, louvando ao nome do Senhor. Quero que todos publiquem agora essa pregação. Por favor, irmãos, curtam, mas também comentem, mas publiquem, que é o mais interessante, para que chegue a todas as pessoas e venham receber essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.